Olá pessoal, o canal Na Rota dos Antigos Casarões está aqui. Uma antiga usina que foi desativada e hoje é um espaço de arte. Vamos conhecer a história desse lugar, baseado também nesse livro, Senhores de Engenhos e Usineiros. Estamos na usina Santa Terezinha e temos o privilégio de estar aqui junto, né, dessa pessoa que teve essa ideia de criar esse museu a céu aberto e dar acesso a todas as pessoas. Então ele vai contar um pouco da história pra gente, mas antes ele quer dar uma lembrança, né, como a gente se faz, né, a plaquinha do canal. Obrigado aí pela visita, obrigado pela placa. Bom, meu bisavô chega aqui em 1926 e compra um engenho que existia aqui, que chamava Engenho de São Luís. Pertencia ao senhor de engenho chamado Luiz Mascarenhas. E ele compra esse engenho e encomenda nos Estados Unidos uma usina completa, uma usina moderna, uma usina grande, né? Que começa a construir essa usina, acho que em torno de 1928, e a usina moe, a primeira moagem dela em 1929. E aí tem várias histórias, né? A gente precisava ter umas 300 horas para gravar, mas assim, em 1930 estoura a Revolução, né? E ele tem que se exilar, porque a nossa família estava bem no meio do olho do furacão na Revolução de 1930, que dividiu, inclusive, a família com um racha muito forte, né? Porque João Pessoa era primo legítimo do meu bisavô e dos irmãos, mas ficaram em lados opostos na política, até culminar com o assassinato de João Pessoa pelo advogado João Dantas, e que é o estopim, é o mote para Getúlio Vargas dar o golpe de Estado e criar a Revolução de 1930 e assumir o poder. E naquele momento o clima estava muito acirrado e meu bisavô e os irmãos tiveram todas as propriedades deles incendiadas, invadidas, saqueadas em Recife. E a usina só não foi incendiada porque, como os americanos ainda estavam aqui, a usina ainda não tinha sido completamente posta em marcha e nem tinha sido totalmente paga, então os americanos botaram uma bandeira americana aqui e uma faixa, propriedade do governo dos Estados Unidos da América do Norte. E aí, quando os revolucionários vieram para incendiar e que destruir a usina, encontraram ali como sendo uma propriedade americana e respeitaram e não incendiaram. Caçaram aí meu bisavô e os irmãos por muito tempo. Meu bisavô se exila, vai para o Rio de Janeiro, se exila na Embaixada do Uruguai e de lá vai para a Europa. Deixar a coisa se acalmar, né? Nesse período aí da Revolução. E volta, acho que um ano depois, e retoma a usina e toca a vida para frente. E a usina foi tocando. Nos anos 40 ele constrói a destilaria, né? E a usina, nos anos 50, acho que em 1955, a usina chegou a ser a maior produção do Brasil. E meu bisavô morre em 71, e a usina, ela vive e ela funciona na mão da família até 1982. Em 1982, no último governo do regime militar, a usina foi tomada dos acionistas, eram dois irmãos naquele momento, dois irmãos e uma tia-avó, a usina foi tomada pelo governo federal. E sob o pretexto que iriam vender a usina e dar o troco aos acionistas, né?
mesmo contra a vontade dos acionistas. São coisas que a gente não consegue explicar, né? A pessoa entender uma coisa assim, numa situação normal, democrática. Mas o fato é que não fizeram nada, sentaram em cima da usina, passaram 2 anos sem administrar, só pagando os salários e tudo parado. Nesse período se acumulou um monte de processos e dívidas que a usina não funcionava, né? E aí em 84 vem um juiz do trabalho e toma do governo federal. E de lá para cá foi uma destruição, né? Uma destruição até a usina ficar desativada aí por volta de 1998. E a gente passou muito tempo longe daqui, né? E aí nos anos 2012 eu volto a frequentar aqui a usina e volto a querer passar meu fim de semana aqui com a família. E me incomodava a situação da comunidade, porque a comunidade estava à deriva, sem perspectiva, né? A autoestima lá embaixo. E a gente queria criar uma outra forma da usina voltar a existir, né? A usina, a fábrica não ia moer, mas a gente queria encontrar algum modelo de novo paradigma de sustentação socioeconômica. E passamos aí entre 2012 e 2015 pensando, né? Conversando com as pessoas. A gente conversava muito, tinha muita troca com os professores da comunidade. Chamamos alguns artistas que começaram a frequentar e trocar ideia com a gente, até que em 2015 a gente tem a ideia de fazer, desenvolver esse projeto, que é um projeto amplo, basicamente é um projeto de educação, mas não é educação escolar, a escola já está aí para dar, mas educação empreendedora, educação de alargar os horizontes dessas pessoas, né, para que essas pessoas passassem a tocar suas próprias vidas, né? Então a gente inicia o projeto que a gente denomina Usina de Arte a partir de 2015 e aí esse projeto envolve várias ações, né? A gente inicia fazendo um festival multicultural, que acontece todo mês de novembro, desde 2015 que iniciou. A gente cria uma escola de música para a comunidade, a gente cria uma biblioteca. Nos festivais a gente tem um programa intenso de oficinas para trazer novos conhecimentos para a população. A gente tem também oficinas ao longo do ano, fora do festival. E a gente criou um jardim botânico com parque de esculturas, né? Como você falou, é um museu a céu aberto de arte contemporânea e com um paisagismo que a gente tenta fazer bastante interessante. E isso, na realidade, é como uma âncora para um fluxo turístico que dê mote, dê sustentação para os empreendimentos que a gente vem estimulando em torno do projeto. Então hoje a gente tem aí mais de 20 estabelecimentos, 20 empreendimentos de gastronomia, de turismo, ecoturismo, artesanato, centro de costura, e tudo isso que vem surgindo a partir do projeto e em função desse desejo de trazer um novo paradigma de sustentação para a comunidade. E aí, pessoal, tá gostando do nosso vídeo? Você ainda não é inscrito? Inscreva-se e compartilhe para todos os seus amigos. Esse aqui é o primeiro Cavalcante que vem para o Brasil. Esse Felipe Cavalcante. Esse imóvel aqui também foi de Sucy, esse grande aqui. Sucy é a filha do Frederico von Osten Duce. Tá faltando, tá pequeno aqui. Esse aqui é o oratório, né?
Esse oratório eu vou mandar para a igreja aqui. Porque pelo porte dele é mais para... Era da casa da minha mãe, e aí eu passei um tempo aqui em cima, aí depois eu tirei e estava procurando o que fazer com ele. Aí agora, recentemente eu tive a ideia de dar para a igreja. Isso aqui está todo estragado, depois eu vou fazer outra cópia. Isso é uma carta de alforria assinada pelo meu tataravô português. Ele tinha uma indústria têxtil em Bahia, na Paraíba, Joaquim Garcia de Castro. E uma semana antes da assinatura da Lei Áurea, ele e todos os empresários portugueses se reúnem e alforriam todos os escravos que esses empresários tinham nos seus negócios. E assinam e fazem publicar essa carta de alforria conjunta, né? Isso também, ó, essa mobília pernambucana, também essas cadeiras. Esse aqui, gente, é de Carlos Cavalcante, que foi governador do estado de Pernambuco. Interessante, né? A gente lê sobre ele e vem aqui fazer um voto. Carlos Lima Cavalcante, que era tio da minha mãe, né? Que era do lado da Revolução, oposto ao lado dos Pessoa de Queiroz. E aí minha mãe, que era Lima Cavalcante, casa com meu pai, que era Pessoa de Queiroz, que eram duas famílias, que não vou dizer que eram inimigas, mas eram duas famílias que em 30 estavam em lados opostos da Revolução. Essa mesa, esse conjunto aqui, é um conjunto original que foi feito para a casa. Quando da construção da casa, isso tudo foi desenhado e encomendado pelo arquiteto da casa, o arquiteto Giacomo Palumbo, que é o mesmo arquiteto do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o mesmo arquiteto da casa do Tenente da Catende, ali em Rua Amélia, com Rosa Silva. Então essa mobília era produção da Casa Holanda, que era uma excelente marcenaria que existia em Pernambuco. Sabe mais ou menos o ano disso? Isso aqui é da próxima década de 1940, que foi mais ou menos o ano de construção da casa, 1940. Ele constrói essa casa depois que a casa dele em Recife foi incendiada na Revolução. E aí ele deixa de ter casa grande em Recife e faz essa casa aqui. Que você vê que é uma casa que foge a um propósito de uma casa de usina. Isso aqui não é uma casa típica de usina. Isso aqui é uma casa, inclusive você vê que é uma casa de alguém que traz uma sofisticação da cidade. Né? Porque isso não tem a ver com a casa do campo. Né? Então essa casa foi construída na década de 40? 1940. Tem uma réplica aqui que lá em cima. Né? Isso, exatamente. Aquele lá é uma réplica daqui, que era a intenção do artista, era de abrir a casa para a população. Então a forma que ele encontrou de abrir a casa para a população foi reproduzir esse espaço que é o coração da casa. Né? Porque você tem os quartos que dão para ele, você tem o escritório, você tem a sala de jantar, você tem a cozinha e você tem a própria rua, que tem uma saída para a rua. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte sobre a usina de arte. Contamos um pouco a história da Casa Grande, da década de 40, a história do dono em relação a essa propriedade e agora vamos para a segunda parte. Vamos lá conhecer agora o interior do hangar.
Vamos lá. Tem algumas peças bem interessantes aqui, pessoal. Começando, né, Eunice, com essa primeira exposição que simboliza as chaminés da usina. O artista, ele representou, né, através aqui da moenda, e a altura representando as chaminés da antiga usina. Com restos, né, de ferramentas da antiga usina, né? Isso mesmo. Essa parte aqui foi utilizado o antigo fichário de funcionários e utilizou a técnica, né, da tinta no papel dobrado, e quando abria, aí ia criando esses desenhos. Observando, às vezes lembra um pouquinho a parte aqui do corpo humano, né? Os rins, lembra também alguns insetos, né? Como se fosse feito o caso desse aqui, lembra uma mariposa. Mas é tudo produzido de acordo com o momento que foi aberto o papel. A dobradura, né? A dobradura, isso mesmo, eu disse. Olha só aqui. Parece uma cabeça de uma mosca. Parece mesmo. Eu olho, vejo a cabeça de uma mosca. Outra pessoa já olha, já enxerga outra figura, né? E aqui também são vários tipos de funis, e acho que isso aqui é de carro, de caminhão. E essa parte aqui, né, do final aqui da parede, simboliza as ligas camponesas, né? Os trabalhadores no corte de cana. Temos aqui a figura do coronel sentado na cadeira, né? Como antigo administrador do seu patrimônio. Enquanto o campo produzia, ele observava a produção da usina. Até os próximos vídeos.